Ano que vem a Python Sul vai acontecer em Floripa. Esse ano foi em Caxias do Sul. Eu, o Marco e o Mário estaremos na frente, mas fica o convite aberto, porque é tudo colaborativo, tudo voluntário, altruísta, como diz o Mário. Então, quem quiser participar, quem tiver interesse de ajudar a gente, só vem falar com a gente, tá bom? E eu também queria chamar o Thiago para falar um pouquinho sobre o Softplan, sobre como que aqui funciona, as vagas. Bom dia, pessoal. Aqui, primeiramente, falando em nome da Softplan, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. É um evento da comunidade, a gente está abraçando esse evento em conjunto. A gente tem muitas iniciativas em Python, né? Aqui a Letícia, o Marco estão trabalhando aqui, o Johnny. Então a gente está formando um time aqui de Python também. É uma empresa que não tinha essa cultura, que trabalhava com tecnologias mais antigas, né? Não que o Python não seja antigo, mas que está crescendo cada vez mais no mercado. E a gente tem orgulho de fazer parte disso, né? De poder trazer e aproximar uma empresa desse tamanho com a comunidade. Então, em nome da Softplan, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Sejam bem-vindos, aproveitem o dia, muito aprendizado e estamos aí para o que precisar. Valeu, pessoal! Esqueci de avisar, também tem um pessoal do RH da Softplan ali fora, que tiver interesse de vagas. O Aruna tá ali. Aruna, levanta a mão. Oi, bem. Pra falar com ele, tem bastante vagas abertas, então já tá junto. Tá, e agora eu vou apresentar o Ricardo, que vai falar sobre automação residencial em Python. Obrigada, Ricardo. Primeiro, bom dia. Obrigado por acordar cedo e vir para cá no sábado. Eu sei que não é muito fácil, não. Mas que aqui, eu pelo menos moro no continente, é um caminho bem longo. Mas vamos lá então, direto ao ponto. Eu vou falar um pouco de automação residencial com Python, vou explicar certinho do porquê, mas a ideia principal sobre isso é demonstrar um outro lado um pouco de Python. Python é muito conhecido e muito usado para aplicações de web ou aplicações muito complexas, de serviços muito complexos, mas eu queria dar uma outra cara, digamos assim, mostrar um pouco de um lado mais próximo à hardware, mais próximo a microcontroladores, para quem é familiar com Arduino, trazer um pouco mais desse outro lado. E dá para se usar Python também. Python, por mais que seja considerado, digamos assim, para alguns, que seja um pouco uma linguagem pesada em alguns, para alguns tipos de uso, mostrar que não é muito bem assim. Você consegue usar Python, programar em Python, inclusive em microcontroladores. E a ideia é como você fazer isso atrativo o suficiente para que as pessoas comecem a brincar com isso, né? Comecem a perder o medo, vai lá e brincar tal, e fazer algo útil, né? Você não é só piscar um LEDzinho ali, que é divertido enquanto você está aprendendo, mas como você pode brincar, inclusive, com a sua casa, né? Que é a parte mais interessante, todo mundo pensa na hora que vou começar a brincar com o hardwarezinho, será que eu consigo ligar a luz se eu bater a palma 2 vezes? Segue, não é muito difícil isso. Quão legal seria se fazer isso? Chegar na sua casa lá, você está com seus amigos, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, acende a luz, pessoal, interessante, né? E é muito fácil de fazer isso, na verdade. Então eu queria meio que unir essas duas coisas. E continuando, e por quê, né? Por que com Python? Simplesmente pela diversão mesmo, assim, né? Eu trabalho bastante com microcontroladores, programas em C, muito em sistemas operacionais mais baixo nível, e para Python para mim é uma diversão, é sempre muito gostoso mexer com a linguagem. Para mim qualquer projeto está em Python, eu já me sinto em casa já. Explodiu o negócio lá, eu vejo a code trace, entro no arquivo, já coloco o PDB, já brinco, faço uma outra coisa, é muito fácil, mesmo sem ter conhecimento do projeto ou sem hackear, eu consigo brincar com ele. Então Python para mim é muito divertido de programar. E aí, como eu falei, a ideia é tirar um pouco dessa coisa de brincar com esses hardwares que seja uma coisa muito complexa. Na verdade, não. Hoje em dia, microcontroladores, esses dispositivos pequenininhos, assim, que conseguem conectar, né, principalmente para quem já ouviu falar de Internet of Things, né, e começar a brincar com dispositivos que conseguem mandar dados através de rede Wi-Fi, por exemplo, o Bluetooth e tal, tudo mais. É muito fácil você conseguir um desse carinho hoje em dia. Então,
a ideia era justamente tornar divertido, inclusive, brincar com esses tipos de dispositivos. Né? E outra ideia também é, se você conseguindo brincar com Python e esses microcontroladores, você conseguir, por exemplo, usar vários tipos de casos de uso que usam microcontroladores, mas todos baseados na mesma linguagem. Você não tem um dispositivo que programa com Arduino, outro dispositivo que programa com outra coisa. Tá, não. A ideia era, pô, seria legal se eu conseguisse usar Python para tudo, né? Porque facilita muito a minha vida. Consigo usar o mesmo código para todos esses dispositivos. E o outro, como eu falei, é tornar a vida mais fácil, né? Tipo, deixa estar ali, você começa a brincar e tal, e o que será que você consegue fazer para afetar a sua própria vida, né? No seu dia a dia, porque todo mundo está em casa, né? Pelo menos boa parte do seu dia. Então, como legal seria, digamos, você brincar e transformar o seu dia a dia um pouco mais fácil, automatizando, né, certas tarefas, digamos assim, na sua casa. E hoje em dia, se você ainda é um pouco assim, se você pensar, sempre que você pensa em automação de hardware, quais são os casos de uso que em geral vem na cabeça das pessoas? Né? Em geral é Arduino, né? Que é bem conhecido, já está aí faz bastante tempo, os hardwares são baratos e já tem uma comunidade bem significativa. Mas um problema, pelo menos para mim, é que o Arduino tem, justamente que tenta facilitar bastante, ele tem todo o seu próprio ecossistema. Né? Ele é uma linguagem que ela se assemelha mais a um C, que é claro, você não é obrigado a usar, mas tem o seu próprio editor, suas próprias ferramentas de flash e tal, é bem Arduino específico, assim, né? E é simples de você usar, mas para mim não é tão divertido assim, porque você tem que ir lá não é tão trivial de você pegar, vou programar esse carinha, porque você precisa ver como é que o Arduino funciona, etc. É um outro paradigma, digamos assim. Aí a ideia, pô, será que seria possível eu pegar, em vez de programar em Arduino, digamos assim, programar uma linguagem que é mais fácil, que tem essa familiaridade, e no caso Python? Essa é um pouco da ideia. Então, a resposta legal é que sim, é possível. Existe um projeto que foi, aquela de 2011, 2012, através do Kickstarter, que a ideia do desenvolvedor era justamente implementar o interpretador Python para microcontroladores, com foco para microcontroladores, para que tornasse possível justamente você programar uma linguagem de alto nível com Python para esses carinhos, em vez de você focar, por exemplo, em Arduino e tudo mais. E ele basicamente criou o interpretador do zero. Então, se você for ver todo o projeto, como o Python funciona e tudo mais, ele teve que desenvolver do zero, otimizado, claro, né, para microcontroladores. Porque um dos problemas, por exemplo, nesses carinhas em geral, é que você não tem sistema de gerenciamento de memória. Então, você tem que programar e fazer o microcontrolador, o seu software para rodar no microcontrolador, nesse caso o interpretador, que ele tenha conhecimento de todas essas restrições e lide bem com elas, né? Então, ele teve que fazer do zero especificamente para esse caso de uso. Hoje ele suporta uma boa parte da biblioteca padrão do Python, então, mesmo com o sistema de arquivos, é bem legal. Você pega um dispositivinho desse, você consegue usar bibliotecas como do OS, você consegue listar arquivo, criar arquivo, editar, remover, fazer várias coisas com a mesma sintaxe da biblioteca padrão Python. A outra coisa legal dele é que você consegue rodar em dispositivos bem simples. Para quem não tem conhecimento, a ARM Cortex-0 é um dos microcontroladores de ARM, que ele é o mais simplesinho de entrada, assim, e você já consegue rodar nele. O que ele pede de mínimo como eu coloquei ali, né? 256K de flash, 16 de RAM e 16 MHz de processamento. É claro que se você tiver um dispositivo um pouquinho melhor, vai ficar mais fácil. Você consegue colocar mais código, mais biblioteca e tal e tudo mais. Uma outra coisa bem legal dele é que, para certos dispositivos, ele tem o seu operacional, digamos assim, embutido nele. Então, você já pega uma imagem, por exemplo, para esse dispositivo, vou mostrar logo mais, você já flasha nele, já tem o sistema operacional e o interpretador. E a parte muito divertida é que você já cai direto no prompt interativo dele, como se tivesse um prompt do Python mesmo. Você já pode dar um include ali, dar um import, na verdade, não include, dar um import e já sair brincando com os módulos e tal. Mas é bem legal, é bem fácil de você comprar esse carinha, você flechou o bináriozinho, que é
uma outra coisa interessante também, que até o Flasher desse que eu vou mostrar aqui, no caso que é o ESP, ele é feito em Python também, a ferramenta de Flash é toda em Python. Então você pega o binário, você compra o dispositivo, você flasha, você abre a porta serial, já está no prompt Python já. Você já pode sair brincando com Python. É bem simples, é bem trivial. Tanto que eu fiz uma brincadeira em casa, que a minha esposa está aqui, e ela programa Python muito melhor que eu, né, há muito mais tempo. E eu programo com microcontroladores, né, meu foco acaba sendo mais em sistemas operacionais embarcados. E eu comecei a comprar esses dispositivos e falei, pô, legal. Comecei a usar, testar o MicroPython, então eu falei, pô, legal, vou pegar um desses dispositivos e vou dar na mão dela, vamos ver o que vai sair aí, né? Tipo, ela começou a brincar já, não teve nenhum problema, se sentiu completamente em casa. Depois você pode conversar com ela, ela vai falar da experiência. Mas não teve nenhum problema, então foi sucedido, digamos assim, a experiência. Foi um sucesso. E esse projeto, quando ele saiu, ele tinha uma placa que ele foi feito junto com o Kickstarter, que se você fosse lá e patrocinasse, né, o Kickstarter, você ganharia, dependendo, claro, do quanto você pagasse lá, quanto você tinha as opções, né, claro, umas mais caras, você recebia uma própria placa, que era a placa de referência deles, pelo qual ele fazia todo o desenvolvimento. Mas uma coisa bem legal hoje é que suporta várias outras placas. Então, você não precisa comprar aquela em específico, por exemplo, não tem no mercado brasileiro, mas você já consegue achar várias outras placas que são fáceis e baratas de você comprar. E aqui, só deixar rapidinho, que é uma coisa que eu estava falando, que ele é uma ótima entrada para quem está começando a programar, tanto em Python quanto para microcontroladores, para eletrônica em geral. E, inclusive, tem um projeto que é feito pela Adafruit, que é um site bem conhecido nos Estados Unidos que vende eletrônico, constrói placas e tudo mais, com foco principal em ensino de programação em microcontroladores. Então eles fizeram um foco em MicroPython basicamente para criar algumas outras classes, para ficar mais fácil, mais intuitivo para quem está começando a programar, está começando a brincar com essas carinhas. Então é bem legal. Se você tem nunca teve experiência com eletrônico e tudo mais, é super tranquilo. Eu vou mostrar rapidinho como é que funciona. Mas não tem que ter medo, é bem fácil. E aí eu vou falar de duas plaquinhas rapidinhas que eu vou mostrar agora e do porquê dessas placas. Simplesmente porque aqui no nosso mercado brasileiro a gente tem, claro, uma complicação que qualquer eletrônica é muito cara. Então a vantagem desses carinhas é que os microcontroladores eles são extremamente baratos. Aquela placa fora custa por volta de 5, 6 dólares. Então, você consegue comprar bem fácil no Mercado Livre, por exemplo. Até aqui no Felipe Lopes tem aqui, aqui mesmo em Floripa. E ele é bem legal, porque ele suporta inclusive o Wi-Fi. Então, se todo mundo tem um Wi-Fi em casa, né? Então é muito fácil você começar a brincar com esse carinha. Ele é muito baratinho, ele suporta, tem todos os pinos de PIO ali e tudo mais. Ele é bem poderoso, digamos assim. E ele já facinho, você consegue conectar na sua rede o Wi-Fi de casa e já sair brincando com ele. E aqui tem uma das versões que eu comprei no Mercado Livre também. É bem baratinho, bem fácil de brincar. Você coloca o cabo USB, você já tem a serial dele, você já consegue brincar com os pinos já. E um outro caso, que é o que eu estou usando aqui, que é a versão mais nova dele. Se você, digamos assim, precisa de uma performance maior, um processo um pouco mais, que demande um pouco mais do hardware, por exemplo, um dos casos, para quem tem umas familiaridades, se você quiser usar o pino ADC, esse é de 10 bits, o outro é de 12, tem 2, e tem mais de PAO, enfim, e além de ele ser, não todas as versões, mas algumas são com 2 processadores. E ele é um pouquinho mais caro, se você for ver, tipo, aproximadamente o dobro, mas depende do caso de uso, né? Nesse caso, se você quiser fazer uma coisa mais completa, mais complexa, eu estou mostrando que justamente, por mais que ele seja um pouquinho mais caro, ele ainda é acessível, né, para a gente. O port do MicroPython para ele ainda não é oficial, mas já faz parte do projeto Upstream. Se você for lá no GitHub do MicroPython, você vai ver que tem um fork do MicroPython para ESP32, onde os desenvolvedores Upstream já estão trabalhando nele faz um tempo. Então, provavelmente vai ser suportado oficialmente logo mais.
E mostrando rapidinho, né, um código bem simples. Pô, tá, eu peguei essa plaquinha, como que eu brinco, como que eu faço piscar um LED, né? E é bem simples. Você consegue usar Python mesmo, direto no interpretador, você já cai no interpretador via console. E aí você já consegue só, você importa o machine, você pega um pino, né, que é um dos pinos que estão disponíveis no hardware, e você consegue mudar o valor dele de 0 a 1, lógico. Então você coloca um LED ali, você faz ele piscar, ligar e desligar. Python, você consegue dar um print e já colocar direto ali. Então ele é bem simples, não tem muito segredo. Um outro caso de uso que é bem simples também para quem está começando a mexer com microcontrolador, eletrônica e tal, tudo mais, que é usar um outro dispositivo que é bem conhecido, chama DHT22, que é um sensor para ler temperatura e umidade. Ele é bem baratinho também, você consegue comprar bem fácil no Mercado Livre da Vida. E eu mostrando rapidamente como é bem simples de você usar esse sensor. Em 2 linhas eu importo o DHT, a biblioteca DHT, e eu já falo em qual pino ele está conectado no meu dispositivo, e eu já consigo ler tanto a temperatura e a umidade. É bem simplesinho assim. Pô, já é legal, já consigo ter alguma coisa útil, digamos assim, se eu quiser ter em casa. Eu sei que aqui em Florianópolis, que a gente está morando aqui faz um tempo, mas é um problema que a gente sempre tem aqui, é o problema de umidade, né? Onde tudo mofa, dependendo da época do ano. Tá aí, ó. Se quiser saber como está a umidade do seu quarto, do seu armário, você consegue facilmente com um dispositivo desse. Tá. E agora, né? Eu estou ali, consigo brincar, consigo piscar um LED, consigo, sabe, ler dados de sensor de temperatura, mas como que eu mando esses valores, essa informação para um outro lugar, né? Para um outro serviço, digamos assim, pelo qual eu consigo acessar do meu computador, sem estar conectado direto na placa. E um outro caso que eu estou dando aqui de exemplo, bem simples para quem está começando também, é usar o MQTT. O MQTT ele é um protocolo que ele é muito utilizado para IoT. A ideia é bem simples, eu vou mostrar na próxima figura, a forma que ele funciona é basicamente o Publisher Subscriber. Você, um device, digamos assim, um ponto, ele manda as mensagens, ele dá um publish nas mensagens, outros pontos eles podem escutar, né, digamos assim, ele dá um subscribe naquela mensagem. Então é bem simples, eu posso pegar um dispositivo desse, ele vai ficar mandando publishing da, por exemplo, temperatura e umidade, e aí no meu computador eu posso dar um subscribe naquele tópico em específico e eu vou estar recebendo aquelas mensagens. É bem simplesinho. Ele usa TCP, mas mesmo assim, para quem IoT, digamos assim, TCP é um pouco pesado dependendo do caso de uso, mas ele ainda assim ele é bem fácil, ele é bem pequenininho, bem simples de ser usado. E tem um broker que ele é muito conhecido, que é o Mosquito, que é bem facinho de usar. Você baixa o container Docker, já está rodando, você configura ele certinho, você já consegue usar. Ele precisa de um broker porque justamente a ideia de Publisher e Subscriber, você precisa ter alguém no meio, né, que coordena tudo isso. Nesse caso é o broker. E um caso bem simples, mostrando rapidinho. Aqui eu tenho o broker, no caso, por exemplo, poderia ser o Mosquito, e eu posso ter os devices simplesmente dando publishing, né, para aquele broker, porque esse device eu consigo conectar via Wi-Fi. Então eu consigo subir um serviço de qualquer máquina da minha residência, por exemplo, e eu tenho todos os meus devices mandando as mensagens para um tópico específico. Daí eu posso ter outros serviços em outros computadores que dão o mesmo subscribe no mesmo tópico. Daí eu consigo receber todos os valores que são publicados por esses sensores. E é simples. Com esse setup você já consegue colocar vários desses devices em lugares diferentes da sua casa, conectados via Wi-Fi, e você já consegue receber mensagem desses devices. Bem simplesinho, sem muita complicação. Dando um exemplo de como você usa isso no MicroPython. Na linha ali em cima, eu estou basicamente conectando no broker, no caso o Mosquito que eu tenho. Você dá um connect, e aí mostrando com base no caso anterior, né, de ler a temperatura e a umidade, eu só importo certinho lá o DHT, mando ele medir, e eu já publico nesse tópico aqui em específico. Vamos supor, aqui é na sala, eu quero saber a temperatura e a umidade da sala. Eu já dou um publish aqui e acabou, ele já mandou a mensagem para esse broker. Quem estiver escutando naquele tópico certinho vai receber a mensagem. Ele é bem simples. Com isso, eu já coloco esse device online mandando mensagem para outros dispositivos, né? Isso já começa a ficar um pouco mais interessante. E aí você pensa, pô, tá legal, como que eu automatizo meus sensores? Começo a brincar, consigo já publicando várias mensagens e tudo mais, mas como que eu automatizo eles em casa, né? Para fazer algo um pouco mais divertido?
Se você, idealmente, claro, né, com controle de forma remota. Eu não quero só brincar em casa necessariamente. Né? Pô, seria legal se eu estivesse fora de casa eu conseguisse inteirar para saber o que está acontecendo, né, com esses sensores lá em casa. E aí você pensa, pô, mas tem vários serviços hoje em dia que oferecem esse tipo de coisa, né? Na cloud e tal e tudo mais. Você se cadastra, você manda os seus dados dos seus sensores e você consegue acessar de vários lugares, né? Mas esse, pelo menos para mim, acaba sendo um problema que eu não gosto muito de usar esse tipo de serviço, porque você acaba compartilhando, tem um risco muito grande de você compartilhar a informação confidencial da sua casa. Dependendo do tipo de sensor que você tem, você não quer necessariamente que a NSA ou qualquer outro governo ou empresa, etc., esteja escutando o que esteja acontecendo dentro da sua casa. Então, pô, será que existe uma solução onde eu possa ter controle que seja open source, para que eu consiga, digamos assim, colocar esse serviço em casa e administrar isso sem ter o risco de eu mandar minhas informações, né, para fora? E melhor ainda, será que fosse em Python ainda? Porque esse é um outro problema que eu tenho também, como eu estava falando. Tipo, tem um monte de serviço, um monte de coisa e tal, tudo mais, mas eu vou lá, pego um serviço que parece interessante, eu vou rodar, tá em Ruby, sei lá, tá em Java, alguma coisa assim, aquilo, se der um problema eu tô ferrado, porque eu tenho que voltar, sabe, ou aprender, ou tentar entender. Se é em Python, beleza, explodiu, eu consigo ver, arrumar, mandar um patch, não tem nenhum problema. E aí a resposta é sim, que é bem legal, que é outra parte da metade da palestra. Que é falando justamente como você pode automatizar a sua residência. Tem um projeto que já faz um tempo já, que chama Home Assistant. Ele é feito completamente em Python 3, ele tem uma comunidade muito ativa, se você for ver, está tendo release a cada 1 ou 2 semanas. Nível de pull request, de resposta do pull request são bem altos também. E ele suporta uma infinidade de sensores. Eu vou mostrar rapidinho o que ele suporta. E a parte legal dele é que você é um serviço completamente separado, digamos assim, de qualquer dos serviços online, né, de IoT. E você consegue rodar ele na sua máquina, você consegue rodar ele no Docker container, digamos assim, em qualquer lugar. Né? Inclusive, se você quiser mandar para a cloud, que você tenha controle, você pode fazer isso também. E ele tem interface web, tem interface para o celular. E é bem legal. O desenvolvimento dele também é bem simples. Se você tiver alguma coisa faltando, algum sensor que não está lá, é bem fácil de desenvolver. Você cria um pluginzinho em Python lá, onde você só consegue, sabe, como você lê desse sensor, como você publica, etc., e você já consegue brincar com ele. E uma parte mais legal dele, que foi do porquê que o cara criou esse projeto, se pegar na história desse projeto, ele basicamente queria fazer o que todo mundo quer na hora que começa a brincar com os dispositivos. Ele queria automatizar a luz da casa dele. Como que eu faço isso? Como eu faço para ligar e desligar a luz, né, em casa? Daí que ele começou com um projeto. Então essa ideia básica dele é a ideia de automação, de você receber uma ação e você tomar uma ação com ela, né, para você automatizar as coisas. E é, para mim, a parte mais interessante desse projeto. Uns casos de uso dele, por exemplo, você consegue, hoje em dia que eu estou em casa, você consegue controlar lâmpadas, você consegue controlar switches. Ele tem a esquema de fazer tracking de usuário, você sabe quem, por exemplo, está em casa ou não. Com base, por exemplo, está conectado no seu roteador ou mesmo via GPS. Ele pode controlar a TV, Media Center. Então, por exemplo, em casa, o que a gente faz lá, às vezes, pô, a TV está ligada, a gente não está na sala, abre o painel, desliga a TV. É bem simplesinho. Consegue controlar câmeras, tem uma infinidade de coisas. Outra coisa legal, por exemplo, tem notificações que você consegue colocar, por exemplo, Telegram é um dos casos, que você cria um botzinho no Telegram e você consegue fazer com que esse serviço mande mensagens para você via Telegram. Então, pô, já resolve o problema, né? Porque eu subo esse serviço lá, eu quero saber, vamos supor, quando a umidade passar de 80%, para que ele mande uma mensagem. Assim, você conecta no Telegram, ele já manda aquela mensagem, você recebe o Telegram via celular, né? Já consegue receber todas as notificações do seu serviço. E a parte de automação, por exemplo, como você programa ele, né? Ele é feito todo em Python, mas a principal parte dele, para quem está usando só o sistema, são só as configurações, que são arquivos YAML files, e é bem simplinho de você configurar. No caso, por exemplo, eu quero controlar uma luz que seja MQTT, como estava dando no exemplo anterior. Você só fala qual que é o tópico, qual que é o conteúdo, né, que ele vai escrever, qual hora que ele quer ligar e desligar, e é isso, você já consegue começar a controlar essa luz. E outra parte que é interessante da automação
vamos supor, eu quero ligar a luz no entardecer, né? Tipo, luz do quintal, por exemplo, ou luz mesmo dentro de casa, tá? Pelo escuro eu quero que ele ligue automaticamente. Se eu tenho essa luz aqui, que eu já coloquei na minha sala, por exemplo, eu consigo facilmente, com um dos componentes que ele tem, que é o sol, que quando ele dá o evento, né, do pôr do sol, eu falo, ó, 1 hora antes do pôr do sol, eu quero que você ligue a luz. É só isso. Só com isso, eu já consigo, com esses 2 carinhas aqui, eu já consigo automatizar em casa para que ele ligue essa luz automaticamente quando estiver próximo do entardecer. Mais nada disso, é bem simplesinho de usar. E agora eu vou tentar, rapidinho, se puder, só dar uma ajuda segurando o microfone, tentar mostrar as coisinhas, como ele funciona. Pode dar tudo errado, como sempre, né? Na hora do demo. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a parte dos componentes do Home Assistant, para vocês verem, é coisa pra caramba. Tem mais de 814 e você consegue ter todo tipo de sensor lá. Se você tem um Amazon Echo, você consegue receber eventos do Amazon Echo ou mandar para o Amazon Echo também, né? Mandar o áudio, por exemplo. Se você tem uma câmera IP, se você tem, enfim, uma infinidade de coisas. Uma outra coisa que a gente usa aqui em casa que é legal, você pode fazer, tem um dos componentes que ele conversa com o seu roteador. Então você quer saber quem está conectado naquele roteador, digamos assim. Com isso, você consegue saber se a pessoa está em casa ou não. Então vamos supor, se as pessoas não estão conectadas naquele roteador, você consegue tomar uma ação, tá? Eu assumo que essa pessoa não está em casa, então. E aí você pode fazer tais coisas. Ou você, por exemplo, que nem tem casa que a gente fez, de quando alguém conecta, um device novo conecta naquela rede, eu quero receber uma notificação. Consigo fazer facinho por isso daí. Então sempre que alguém vai lá e conecta, eu recebo uma mensagem com um novo device para conectado na rede. Eu falo, opa, está acontecendo. E eu consigo brincar facinho com isso. E, enfim, tem uma porção de outras coisas. Você usa Bitcoin, você consegue mandar eventos de acordo com como é que está, por exemplo, o valor do Bitcoin também. Enfim, tem uma infinidade de sensores ali. Dificilmente você vai precisar criar algum, mas se você quiser, ele é bem facinho, que eu vou mostrar justamente por ser em Python. Mostrando ele como é que é a interface dele. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Esse é o caso da demonstração da própria interface dele, padrão dele, aqui no site do serviço. Não, eu vou precisar de você para me ajudar rapidinho. Tá. Então, aqui é um caso bem simples, você consegue fazer um script, rodar, você consegue, por exemplo, controlar o Chromecast, dar um play, pause, mudar os episódios. O Chromecast é legal porque é um dispositivo que ele está na rede, ele já começa a fazer o broadcast que ele está na rede. Tem um componente do Home Assistant que ele fica escutando, se é um dispositivo multimídia, ele já aparece aqui automaticamente, você não precisa adicionar. E aí, por exemplo, uma ideia, né, de você ligar a luz ou desligar, tem alarmes, enfim, tem esse é o caso do Dell. Vou mostrar o... E agora um outro caso rapidinho, vou mostrar esse que é o... Vamos ver se vai abrir agora. A hora da demo é sempre a hora da demo. Depois eu volto aqui então. Mas vamos lá, esse é um outro caso que eu vou mostrar aqui que eu coloquei agora. Esse é um dashboard que eu criei antes de vir para cá, que com Docker, eu basicamente peguei o Docker lá tanto do Mosquito quanto do Home Assistant, subi o serviço e já coloquei algumas coisas padrões, né? Uma, por exemplo, o caso ele tem um componente que chama Weather, que ele já mostra todos os... Você consegue falar em qual localidade você está, daí ele já vai baixar e mostrar, né? No caso Florianópolis, de dia também, como é que está a lua, e etc. São componentes padrões. E esses outros aqui, que é o que eu criei, que é o que eu vou mostrar rapidamente, que é usando basicamente a ideia do que eu mostrei, que é essa plaquinha que está rodando aqui. O sensor ele não está muito correto, ele está falhando na hora de ele ler o valor do sensor, mas a ideia que eu coloquei é basicamente aquela plaquinha, ela está mandando os valores tanto de umidade quanto de temperatura e eu consigo controlar o LED desse sensorzinho já. Eu vou mostrar como funciona rapidinho. Aqui você vê que ele acabou de ligar, né? Se eu desligar, pronto, desligou o LEDzinho para quem está vendo.
E aí, deixa eu mostrar rapidamente. Primeiro, deixa eu mostrar o caso do MicroPython, né? Eu estou nessa plaquinha conectada aqui via USB nesse dispositivo. Está para ver? E ele é bem simplesinho. Aqui eu já estou no prompt interativo dele. Então, você vê que ele já dá um helper já mostrando como é que você faz para colocar esse dispositivo online. Então, vamos lá, se eu der só um import network, se eu só copiar e colar aqui, fica mais fácil. Tem um ifconfig, ele mostra qual que é o IP que ele está conectado, ele mostra se está conectado e, inclusive, eu posso brincar facilmente com ele. Opa. Então, vamos lá, LED, inicial, 32. Ele tem tab também, é bem facinho de usar. Se eu der um LED, certo? Olha lá, liguei o LED, liguei o LED. É bem simplesinho, você consegue brincar com ele sem muita complicação. E agora eu vou mandar ele rodar o código. Essas mensagens são mensagens de debug porque esse é um dispositivo, o S32 ele ainda não está muito bem exportado. Você vê que ele está falhando de ler os dados do sensor, mas enfim. E agora eu vou mostrar o código do que eu estou rodando ali. Como eu falei rapidinho lá, o código é bem simplesinho, né? Eu só estou declarando aqui como que eu conecto no meu serviço MQTT. Aqui eu consigo ter um callback, no caso eu dou um subscribe para aquele tópico específico de switch. E aqui eu publico qual é o status do LED para ter uma coordenação melhor do valor. E eu tenho um loopzinho bem simplesinho, não está muito bem feito, digamos assim, mas só para dar ideia simples. Ele é só um while que ele vai lá e ele lê o valor do sensor e ele já publica nesse tópico tanto a temperatura quanto a umidade. Então é isso. Esse é o código todo da lógica que está rodando ali e só essa lógica já é suficiente de ele estar lendo o valor do sensor de temperatura e mandando e podendo controlar remotamente o LED dele, né? Nesse LED poderia ser, por exemplo, um relay, poderia ser qualquer coisa, daí você controla um dispositivo eletrônico mesmo, né? E vamos lá. E agora mostrar a configuração do Home Assistant. Você vê como é bem simples. Toda aquela ideia de automação, tudo aquilo que você está vendo na interface lá, controlando esse dispositivo, ele está aqui. Aqui eu só agrupei os dispositivos que eu estou controlando. Você consegue falar que ele é um dispositivo tipo de LED, você só fala o tópico, no caso como eu estava falando de MQTT, você consegue falar qual a mensagem, né, de valor dele. E aqui eu já tenho os sensores, no caso de temperatura e de umidade. E aqui que é a parte mais legal, que é a automação, né? Como que eu criei aqui no caso, ele está falhando de ler os valores dos sensores, mas eu criei uma automação bem simples, que ele mostra se caso a umidade passar de 90%, que ele mesmo está lendo, ele liga o LED. Se caso ele baixar de 90%, ele desliga o LED. E é basicamente isso. Daí, só que como aqui ele está tendo problema de ler os valores, ele está acabando um valor muito alto ali. Mas essa é a ideia, se está funcionando, você já consegue ter interface, eu vou lá, desligo e ligo, eu já começo facilmente a automatizar as tarefas, digamos assim, de caso se eu quiser. Deixa eu ver se eu mostro. Aí, correndo o agora. Que esse é um dos casos, eu simplifiquei, tirei algumas coisas que a gente tem, mas esse é lá de casa, por exemplo. Eu consigo fazer o tracking, se a gente está em casa ou não, então, como a gente está aqui, não está lá em casa, né? Consigo controlar as luzes do quintal, da sala, consigo saber como é que está dos escritórios, da umidade, da temperatura. Eu tenho as câmeras lá de casa que consigo tanto ver, que são snapshots, quanto eu consigo ver ao vivo, se a internet permitir. Está muito lento. Mas é isso aí, aqui eu controlo as temperaturas quando eu faço cerveja em casa, lá por exemplo, eu mando para cá para ficar mais fácil.
Aqui eu consigo controlar a televisão, ligar e desligar, e aqui tem algumas automatizações que eu criei em casa que está simples aqui. Por exemplo, no simples caso de receber uma mensagem de Telegram no dia certo, uma hora antes do lixeiro passar em casa, para eu saber que eu preciso tirar o lixo de casa. Uma coisa bem simples, mas é útil. Principalmente quando você é casado. A gente faz antecipação, eu mando mensagem para os dois, então quem estiver em casa consegue. E é isso, eu deu meio certinho o tempo aí. Tá bem. Espero que tenha dado para dar uma geral rapidinho. A minha dúvida é que eles no Node e MCU, um dos problemas que eu encontrei é que eles só conseguem mandar 3.3 de voltagem para fora. Então, para controlar alguns sensores, eu preciso de um pouco mais, preciso de 5 volts. E esse ESP, ele consegue mandar assim ou não? Esse ele tem, por exemplo, esse dispositivo que eu estou usando, ele tem um pino que ele expõe de 5 volts. Por mais que os pinos de PRO sejam 3.3, se você quiser usar alguma coisa por 5, você consegue. O relé, em geral, ele pede 5 volts para o pino, né? Daí o que você pode fazer, é bem baratinho também, para comprar uma plaquinha que chama de level shifter, que você consegue subir o valor da voltagem que você quer e você consegue usar em 3.3 com um dispositivo de 5 volts. A lógica é uma plaquinha bem pequenininha que você coloca de entrada, né, do GPU de 3.3, e aí o do relé, por exemplo, de 5 aqui, e como você tem um 5 ali, ele vira referência. Então você põe o outro de 5, um outro de 3, e aí ele consegue subir a voltagem e descer a voltagem e você consegue conversar com o dispositivo. Mas é bem simplesinho, chama level shifter, você consegue... Isso, de subir a tensão e descer a tensão, claro, né? Daí você consegue, mesmo com 3,3 volts, controlar uns dispositivos assim. É bem baratinho essas plaquinhas. No caso, você está tentando controlar um motorzinho do DC? Sim. E aí eu não conseguia. Então, tem muitos casos, principalmente de motores, que é 5 volts, né? Porque o Arduino ele suporta 5 volts, tem muitos dispositivos que usam 5 volts como padrão. Sim. Mas a vantagem é que esses dispositivos são bem baratinhos de você comprar. Assim. Tem suporte da AWS, da Amazon? A Amazon, eu acho que tem. Você usa MQTT, eu acho, para a Amazon, né? Você consegue facilmente usar com ele. Eu nunca testei, na verdade, porque como eu falei, eu prefiro colocar todos os serviços em casa e controlar eles, assim, mas eu imagino que seja simples de fazer suportar. Pelo menos o protocolo é suportado. Como é que tu faz com a questão do sensor? Tu deixa na bateria, deixa ligado em algum lugar? Como é que está o consumo dele? O consumo dele, como é Wi-Fi, é um pouquinho, não é alto, né? Mas para microcontrolador ele consome um pouquinho mais do que, por exemplo, se estivesse usando outros, por exemplo, Bluetooth ou low pan direto. Mas você consegue ouvir USB, porque eu tenho, por exemplo, em casa, alguns casos que eu comprei esses tipo carregadores de iPhone, que você compra no Mercado Livre por R$3, R$4, que é só de USB, né? Você coloca nele. Ou, por exemplo, se você for fazer alguma coisa fora de casa, quero controlar se a planta que eu tenho no quintal precisa de água ou não. Você consegue hoje facilmente também barato, você comprar uma plaquinha, uma bateria com placa solar, e aí você deixa lá e você alimenta a bateria. Ele não consome tanto assim de energia. E além do mais, você pode fazer, dependendo, é claro, do uso, para que ele não mande dado tão constantemente, né? Ele durma, digamos assim, por 10 minutos, acorde, manda um dado, durma de novo, para ele não ficar conectado ao Wi-Fi o tempo todo. Né? Então, mas dá para você, em geral, ou você põe perto de uma tomada, alguma coisa assim, ou com bateria mesmo. Se você fizer o código, né, para que ele não fique acordado o tempo todo, dura bastante tempo. Ele tem suporte para dormir e tal, isso aí? Como é que funciona? Tem, você pode ter interrupção externa para acordar o dispositivo, ou você pode mesmo só dar um sleep da vida, que você dê, por exemplo, a 1 hora, ele já vai entrar não em suspende, assim, mas já vai entrar em modo de economia de energia. O principal é a conexão com o Wi-Fi, né? Então, se você, por exemplo, desconectando ele dormindo, daí ele consome bem pouquinho. Mas dá para você fazer isso. Assim. E ele tem modos de energia diferenciados, níveis de operação de cada modo de energia ou não? Eu acho, isso eu já não sei certinho, mas eu acho que não seria tão complexo, eu imagino. Em geral, o microcontrolador acaba sendo o fato de ele estar ligado ou não, e você consegue desligar alguns subsistemas, digamos assim, mas aí você começa a ser muito específico a um determinado microcontrolador, né? Então aí eu acho que, de uma forma genérica, eu imagino que talvez não tenha, mas eu
Não sei o que dizer. Pessoal, vamos fechar as perguntas, senão Vamos lá. tá com garganta seca. Obrigada, Ricardo. Eu esqueci de dar 2 recados. Eu acho que temos um número recorde de mulheres na Python Floripa. Uhul! Eu queria chamar vocês no coffee pra gente, depois antes do almoço, pra gente tirar uma foto, porque eu tô bem emocionada. No primeiro Python Floripa fui só eu e mais uma menina. Então é um recorde. Outra coisa, lá fora a gente criou um feedback wall que tem post-its, você pode falar gostei, não gostei e colocar os post-its ali pra gente saber o que melhorar também. E outra coisa que o Mário não falou e eu queria deixar claro, isso aqui é um evento da Python Floripa, mas a Python Floripa não sou eu, não é o Mário, não é ninguém aqui, é todos vocês. Então quem quiser organizar um dojo, um sprint, qualquer coisa, fiquem à vontade e podem colocar o nome Python Floripa e etc. Organiza. Organizem, por favor. E outra coisa também, para quem tem muita gente que está começando agora, a gente tem um grupo no Telegram e depois a gente passa o link aí para quem quiser. Hã? @Python Floripa no Telegram. Então quem não está ainda, entre, a maior parte das comunicações acontecem por lá.